a gente se conectar num ambiente com muitas distrações. É difícil não estarmos juntos aqui como corpo, em unidade, mas nós estamos juntos em espírito. Então, não se distraia, meu irmão. Tire esse tempo agora para orar, para interceder conosco, para adorar conosco, para meditar na palavra conosco. Tire esse tempo agora para isso, sabe? Não fica preocupado com os afazeres da sua casa, não fica preocupado com quem está ao redor, mas foca no Senhor. Vamos ter esse tempo juntos, amém? Vamos ter esse tempo de intercessão juntos. Para quem não conhece, a sala de oração é um momento onde a gente busca mais de Deus, onde a gente flui com a harpa e com a taça, adorando e intercedendo. É um momento onde a gente coloca diante do Senhor tudo aquilo que está no nosso coração. É um ambiente de liberdade, então tenha liberdade aí na sua casa também. Não estamos presos a nenhum tipo de liturgia, meu irmão. Nós queremos o Espírito Santo, nós queremos o Senhor, nós queremos buscar a Deus, amém? Senhor Jesus, nós colocamos esse tempo diante do Senhor. Clamamos, Pai, pela Tua presença, Senhor. Vem nos tocar nessa noite, Pai. Ah, Deus, eu te peço, visita cada lar, cada família que está nos assistindo. Visita, Senhor, a cada um em sua casa agora e toca no coração dessas pessoas, Pai. E vem transformando o ambiente, Pai. Senhor, nós intercedemos para que a atmosfera espiritual em cada casa esteja totalmente voltada para a Tua presença, Senhor. Deus, nós colocamos tudo que vai acontecer hoje aqui diante do Teu altar. Clamamos, Senhor, clamamos, Espírito Santo de Deus, vem, toca-nos, ora através de nós, coloque as palavras nos nossos lábios, se manifesta, paira sobre nós, gera vida, traz cura, traz transformação, nos toca. Nós queremos ser envolvidos pela Tua presença, Senhor, ser envolvidos pela Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos orar em cima dos versículos que está no livro de Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 28. E nós vamos orar e adorar em cima desses versículos hoje. Então você que está com a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia. Vamos ler juntos. Hebreus, capítulo 12, versículo 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Ah, Jesus, que o Teu reino permaneça, que o Teu reino, Deus, continue inabalável. Ah, Jesus, Teu reino é eterno e nós queremos que esse reino venha sobre nós. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. Tua igreja
bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Diga a Ele: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Ah, Jesus, nós cremos em um reino inabalável, e é esse reino que nós clamamos, ó Deus, que venha sobre nós. É esse reino que nós clamamos que venha sobre nós. Nós entregamos a chave de tudo a Ti, Pai. Nós queremos orar, ó Deus, a oração do Pai Nosso, em que diga: venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Ah, Jesus, que venha o Teu reino sobre nós. Nós queremos, ó Deus, render todas as nossas motivações, tudo aquilo que há no nosso coração. Nós queremos, ó Deus, render a Ti. Nós queremos entregar ao Senhor, Jesus. Nós queremos, ó Deus, que Tu seja de verdade soberano, que Tu seja de verdade soberano em nós, para que através de nós o Teu reino seja implantado sobre esse lugar, em nome de Jesus, ó Deus. Todas as mudanças, ó Deus, que necessita ser feita, nós colocamos nas Tuas mãos, nós apresentamos a Ti, Jesus, porque o que nós mais queremos é o que o Teu reino seja inabalável, é que o Teu reino seja inabalável. O que nós necessitamos, o que o nosso coração anseia, é que o mundo, ó Deus, veja que o Senhor é verdadeiramente o Rei dos reis e Senhor de senhores. É esse o desejo do nosso coração, Pai. Ah, Jesus, o nosso coração, ó Deus, queima pela Tua presença. Nós queremos, ó Deus, que a Tua graça seja manifesta, ó Deus, neste lugar. Nós queremos, ó Deus, que essa cidade seja impactada pela Tua presença, Jesus. É esse o desejo do nosso coração. Por isso, ó Deus, nós queremos Te pedir nesta hora que o Senhor venha, ó Deus, nos dar ousadia. Que o Senhor venha, ó Deus, nos dar ousadia para entrarmos, ó Deus, no Santo dos Santos com intrepidez. E que nós venhamos, ó Deus, anunciar esse Evangelho de verdade. Que nós venhamos, ó Deus, entronizar o Teu nome. Que nós venhamos, ó Deus, colocar o Teu nome acima de todo nome, acima de todo nome, acima de todo nome, porque nós cremos, ó Deus, que Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ah, Jesus, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade. Tua igreja te adora,
Sim, Senhor, Tu és Senhor sobre todas as coisas. Tu és soberano, Senhor, sobre todas as situações. O Senhor tem um controle, ó Deus, sobre todas as coisas, ó Pai. A Tua palavra diz que tudo se sustenta, ó Deus, por meio da Tua palavra, ó Pai. E o Senhor tem um total controle e domínio sobre todas as coisas, cada detalhe, ó Pai. Cada detalhe o Senhor demonstra, ó Deus, a Tua fidelidade, a Tua graça, Senhor, a Tua justiça, a Tua retidão. Senhor, exaltado seja o Teu santo nome, ó Deus. Exaltado, Senhor, seja a Tua presença, Senhor, no nosso meio, ó Pai. Sim, Senhor, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, ó Pai. Tudo é para Ti, ó Deus. Tudo é Teu, ó Pai. O Senhor governa sobre toda e qualquer situação. Pai, tudo está sobre o Teu domínio, ó Pai. O Senhor tem autoridade sobre todas as coisas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus, Pai, sobre esse tempo, ó Pai, diante de cada situação, diante das adversidades, ó Pai. Senhor, nós vamos romper, ó Deus, no Teu nome. Nós vamos continuar e prosseguir, ó Deus, no Teu nome, ó Pai. Pai, diante, ó Deus, de toda e qualquer situação, ó Deus. Pai, nós clamamos por ousadia no Teu Espírito, ó Deus. Pai, nós não somos os que vão ficar, ó Deus, Pai, impedidos, ó Deus. Nós não vamos ser impedidos, ó Deus, mas nós vamos prosseguir, ó Deus, no Teu nome, ó Pai. No Teu nome, Senhor, nós vamos romper, nós não vamos ficar paralisados, ó Pai. E nós clamamos nesse tempo, ó Deus, por ousadia, ó Deus. Nós clamamos, ó Deus, por mudança, ó Pai. Senhor, visita cada lar, ó Pai. Visita cada, Pai, pessoa que está ouvindo ou vendo essa transmissão, ó Pai. Pai, nós declaramos como igreja, ó Deus, que nós vamos romper, ó Deus, no Teu nome, ó Pai. Nós clamamos por mudança, ó Deus, mudança de realidades, ó Deus. Pai, queremos clamar, ó Deus, para que aqueles que se encontram, ó Deus, paralisados diante da adversidade, Pai, paralisados, ó Deus, diante das situações, ó Deus, no seu ministério, na sua vida pessoal, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo Teu sangue, ó Deus. Pai, para que o Teu Espírito alcance a vida dessa pessoa e ela possa alinhar a sua vida com aquilo que o Senhor está fazendo, ó Pai. Pai, que por meio do Teu sangue, ó Deus, por meio do Teu nome, Jesus, Pai, essa vida possa receber, ó Deus, um fôlego do Senhor, ó Pai, um fôlego de vida, ó Pai. Pai, possa alinhar a sua vida, possa restaurar, ó Deus, Pai, a comunhão com o Senhor, ó Pai. Senhor, esses são dias, ó Deus, em que o Senhor está alinhando, ó Deus, todas as coisas, ó Deus, e nós clamamos, ó Deus, para que o fôlego de vida do Senhor venha sobre, ó Pai, as famílias, venha sobre, ó Pai, os lares, ó Deus, trazendo, Senhor, renovo, trazendo alinhamento, ó Deus, trazendo a paz do Senhor, ó Pai. Vem, Senhor, sobre cada lar, vem, Senhor, sobre cada família, ó Pai. Pai, e derrama, ó Deus, Pai, um vento de mudança, ó Deus, sobre esses lares, sobre essas famílias, ó Pai. Nós clamamos por ousadia do Teu Espírito, ó Deus. Nós clamamos, ó Deus, por ousadia, ó Pai, vindo do Senhor, sobre a igreja, ó Pai. Pai, diante das adversidades, ó Deus, nós não vamos sucumbir, nós não vamos ficar paralisados, ó Deus, mas o Teu nome, ó Deus, nós vamos prosseguir. Pai, nós vamos ser ousados, ó Deus, no Seu nome, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, o Teu reino, ó Deus, Pai, no nosso meio, ó Deus, manifestado, ó Deus, Pai, nos nossos lares, ó Deus, manifestados, ó Deus, através das nossas atitudes, ó Deus, das nossas ações. Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Teu reino não é comida, Senhor, o Teu reino não é bebida, ó Deus, mas Ele é alegria, paz, ó Deus, e ousadia no Espírito, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos, Senhor, venha o Teu reino sobre a Tua igreja, ó Pai. Venha o Teu reino, Senhor, nos lares, ó Deus. Venha o Teu reino, Senhor, ó Pai. Pai, aviva, Senhor, as nossas vidas, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, clamar para que por meio do Teu Espírito, ó Deus, a gente venha ousar na Tua presença e declarar, Senhor, nós não queremos mais uma vida morno, ó Pai, nós não queremos mais, ó Deus, um evangelho morno, ó Deus, mas nós queremos, ó Deus, ser ousados e viver tudo aquilo, ó Pai, pelo qual o Senhor conquistou na cruz, para que nós usufruíssemos, ó Deus, no Teu nome, ó Pai, alegria, ó Pai, justiça,
e ousadia no Teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos, ó Deus, venha sobre nós, ó Deus, e tira, Senhor, nós não queremos mais, ó Deus, Pai, nas nossas vidas, ó Deus, nos nossos lares, ó Deus, Pai, um evangelho morno, ó Deus, Pai, uma vida medíocre, ó Deus, na Tua presença, Pai, mas nós queremos clamar, ó Deus, pela ousadia que vem do Senhor, ó Deus, para nós rompermos, ó Deus, Pai, enquanto filhos, ó Deus, enquanto família espiritual, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, eu clamo, vem, ó Deus, sobre cada lar, Pai, que toda enfermidade, ó Deus, seja tirada do nosso meio, ó Pai, que toda enfermidade espiritual, ó Deus, seja tirada do nosso meio, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, um dos primeiros sinais, ó Deus, de doença, de enfermidade, é a ausência de fome, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, não haja, ó Deus, no nosso meio a carência, ó Deus, que haja em nós fome da Tua presença, sede, ó Deus, da Tua presença, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por essa fome, nós clamamos, ó Deus, Pai, nós queremos ter mais fome, fome da Tua palavra, ó Pai, fome, Senhor, e sede, ó Deus, da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos mais do Senhor, ó Pai, nós ousamos, Senhor, nós não vamos ficar paralisados, ó Pai. Nós queremos mais do Senhor, ó Pai, nós precisamos mais do Senhor, e sem o Senhor nós nada podemos fazer. Por isso nós clamamos, Espírito Santo, venha sobre nós, venha sobre a nossa família espiritual, venha sobre cada lar, ó Pai, venha sobre cada família, ó Pai, sobre cada vida, ó Deus. Nós queremos mais do Senhor, ó Deus. E nós ministramos, ó Deus, essa fome, ó Deus, sobre todo aquele, ó Deus, que está vendo, ó Deus, e ouvindo essa transmissão, ó Pai. Gera em nós, ó Deus, fome e sede da Tua presença. Gera em nós, ó Deus, fome e sede da Tua palavra, ó Pai. Gera em nós, ó Deus, uma inconformidade, ó Deus, Pai, com aquilo que nós estamos vivendo, ó Deus. Nós queremos mais, ó Deus. Nós precisamos mais. Nós desejamos mais, ó Deus. E que em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, para o Teu Santo Espírito, ó Deus, para que Ele venha e faça, Senhor, no nosso meio, ó Deus. No nome santo de Jesus, Pai. Jesus, nós te exaltamos. Teu é o nome que é sobre todo nome. Há um só Rei, o ressurreto. E eu me darei por inteiro pra Te ter por completo. Só Rei, o ressurreto, e eu me darei por inteiro pra Te ter por completo. Te exaltamos, Te exaltamos, magnífico, poderoso Deus, Te exaltamos, Te exaltamos, magnífico, poderoso Deus, Te exaltamos, Te exaltamos, magnífico, poderoso Deus, Te exaltamos, Te exaltamos, magnífico, poderoso Deus. Ele é santo de Deus, 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 Ele é santo, 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 Ele é santo, 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 Ele é
de Deus, Ele é Santo de Deus, Ele é Santo de Deus, Ele é Santo de Deus. Sim, Senhor. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. E não importa, Deus, as circunstâncias, nós vamos sempre declarar que o Senhor é santo. Que o Senhor é santo. Deus, não nos cabe, Senhor, questionar aquilo que o Senhor está fazendo. Não nos cabe, Pai, questionar o seu plano, o seu propósito. Não nos cabe, Senhor, questionar a sua vontade, Senhor. Nos cabe declarar que o Senhor é santo. Nos cabe declarar a sua santidade. Nos cabe declarar que pode cair o mundo ao nosso redor, mas o Senhor é santo, santo, e toda a terra esteve, está e sempre estará cheia da tua glória, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Vem, Jesus. Vem com o teu reino inabalável neste lugar, Senhor. Pode abalar todas as outras coisas, mas eu oro, Senhor, nessa noite, para que nós venhamos a permanecer no reino inabalável do Senhor. Não importa, Jesus, o que está abalado ao nosso redor, importa que estejamos no seu reino, Senhor. E eu oro, Deus, para que aqueles que ainda não estão, que venham, Pai. Porque o seu reino é inabalável, Senhor. Porque o seu reino é inabalável. As terras podem se mover, os céus podem se mover, mas o seu reino é inabalável, a sua vontade é inabalável, e nós, Senhor, queremos estar nesse lugar. E eu oro, Senhor, para que o Brasil esteja nesse lugar. Eu oro, Senhor, para que o mundo esteja nesse lugar. Eu oro, Deus, para que as pessoas estejam no seu reino inabalável, Pai. Abre os olhos, Deus, daqueles que ainda não entenderam sobre o Evangelho do Reino, Pai. Abre os olhos, Senhor, daqueles que ainda não alcançaram, Senhor, isso. Senhor, que eles não fiquem para trás, oh Deus, que a gente não fique para trás, mas que a gente permaneça firme, Senhor, na rocha, firme na tua presença, Senhor. Aumenta ainda mais a nossa fé nesses dias de tribulação, nesses dias de confusão, nesses dias de crise, que esses dias sirvam para que a nossa fé venha a ser cada vez mais aumentada, Senhor. Que isso seja um combustível, Deus, para a nossa caminhada. Que isso seja, Senhor, o estopim para a caminhada de muitos que ainda não começaram, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor transforma as crises em bênção. Que o Senhor transforma, Senhor, situações adversas em plataformas evangelísticas. E nós intercedemos, Senhor, para que vidas venham para o Teu altar nesses dias, Senhor. Vidas dentro das suas casas, nas suas salas, Senhor, sentadas ali no sofá, sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo e venham para o Teu altar, Pai. E entreguem a vida a Ti, Senhor. Eu intercedo, Senhor. Eu intercedo por uma unidade na Tua igreja, Pai.
Nos capacita para receber essas milhares de vidas que virão após essa crise, Senhor. Nos capacita para receber esses milhares de irmãos que vão se ajuntar à nossa família espiritual. Porque eu sei, Deus, que muitas vidas serão tocadas nesses dias. Eu sei que muitas vidas já estão sendo tocadas. Eu sei que essa crise, Senhor, de coronavírus, Pai, onde temos visto estatísticas de morte subindo, será uma estatística muito menor das estatísticas de vidas que virão para o seu altar nesses dias, de vidas que entregarão a vida ao Senhor nesses dias. Eu intercedo por isso, Senhor. Eu intercedo por isso, Pai. Muitas vidas para Ti, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha tocar em cada casa que está nos assistindo, cada família, Senhor. Eu sei que existem muitos familiares que não estão na Tua presença, Senhor. Você que está nos assistindo, meu irmão, e você quer orar agora pelo seu filho, você quer orar agora pelo seu pai, se você quiser orar agora pelo seu tio, pelo seu primo, pelo seu irmão que está longe da presença, a hora é agora, meu irmão. Nós oramos, Senhor, por este, Senhor, pela nossa parentela. Eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida da minha mãe, a vida do meu irmão. Oro, Senhor, pela parentela, pela minha parentela, pela parentela daqueles que estão orando conosco, Senhor. Senhor, nós reivindicamos cada vida para o Senhor aqui nessa noite, Senhor. Reivindicamos cada vida no Teu altar aqui, Senhor. Cada familiar que ainda não está na Sua presença, nós reivindicamos e declaramos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Deus, pela Tua presença. Nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, Deus, porque só o Senhor é digno, Pai. Só o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Nós estamos encerrando a sala de oração, mas não saia, permaneça conosco. Vamos começar o nosso culto de ensino. O pastor Júnior vai estar ministrando sobre o tabernáculo de Davi. Amém? Então continue conosco. Se você estava de joelhos, se você estava aí correndo pela sala na presença do Senhor, continue na presença do Senhor, mas senta, pega seu caderno, que a gente vai começar o nosso culto de ensino agora. Aleluia. Deus abençoe. Como vocês estão? Todo mundo feliz aí? Vamos começar a falar um pouco sobre o tabernáculo de Davi. Foi me dada essa incumbência hoje de falar sobre o tabernáculo de Davi. E eu quero trazer aqui algo bem simples para que você entenda como era o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi basicamente foi um tabernáculo que era uma tenda. Quando Davi assumiu o seu reinado, o coração dele ardia pela presença de Deus, e ele sabia que a presença de Deus era manifestada através da Arca da Aliança.
E Davi entendia isso no seu espírito e ele desejou trazer a arca, que não estava em Jerusalém, desejou trazer a ela a arca para onde ele estava, para o centro do reinado dele. E em seu coração ele trouxe a arca. Depois de na primeira tentativa não deu certo, ele matou 2 de seus soldados, trazendo a arca, porque a arca, a presença de Deus, nunca pode ser carregada em lombos de animais, mas em ombros de homens e mulheres de Deus, consagradas e separadas para fazer tal coisa. E aí depois ele entendeu o princípio disso tudo, mandou que os levitas se preparassem, foi lá e buscou a arca e trouxe. E quando ele chegou com festa, fazendo o maior alvoroço, ele pensou: onde colocarei a arca de Davi, a arca da aliança? Então ele fez uma tenda, e era uma tenda muito simples, é uma tenda como uma barraca que nós vemos hoje, é algo bem rústico, algo bem simples, e ele fez essa tenda, e na tenda ele colocou a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus, e era onde manifestava a voz de Deus e aquilo que Deus necessitava fazer para o povo dele. Então, só que onde começa isso tudo? Aonde começa isso? Tudo começa com o desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. Olha só, tudo começa com o desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. Davi necessitava da presença de Deus no meio do seu reinado. Então Deus decidiu lá atrás, antes, a Arca da Aliança, na verdade, foi feita no antigo tabernáculo de Moisés, que ainda na época de Davi existia, e aí Deus decidiu que queria habitar no meio do seu povo, e para que Deus habitasse no meio do seu povo, Deus começou a movimentar algumas coisas, e Deus precisava se manifestar. Para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Êxodo 25, eu tenho certeza que você está com a sua Bíblia em mãos. Êxodo 25 fala exatamente o desejo do coração de Deus. Êxodo 25 trata aonde Deus falou com o povo dele, como ele queria o desejo da oferta, né? E Deus então pede algumas ofertas no capítulo 25, e depois de falar tudo aquilo que o povo de Israel precisava trazer, no Êxodo 25, versículo 8 diz: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. O tabernáculo de Moisés foi uma obra assim esplendorosa, foi algo que ultrapassou o tempo que o povo vivia em relação à obra de arte, né? Tudo começou lá no tabernáculo de Moisés. E sabe, quando se trata de tabernáculo de Davi ou de tenda de Davi, quando se trata de tabernáculo de Davi ou de tenda de Davi, sempre me veio uma pergunta, e eu tenho certeza que você também já se perguntou: por que Deus, que mandou o povo na época de Moisés construir o tabernáculo, Deus ungiu homens, Deus colocou sabedoria no coração de homens, Deus derramou o Espírito deles sobre a vida desses homens, para que construísse o tabernáculo de Moisés, e foi tudo feito no tabernáculo de Moisés, foi tudo como Deus ordenara. Os textos bíblicos é bem claro: e farão conforme te mostrei no monte. E Moisés, quando passou essa ordem para os seus líderes, ele disse o seguinte: vocês precisam fazer conforme eu estou te falando, porque foi uma ordem de Deus que precisava ser feito conforme Deus me passou. Então, isso no meu coração fica muito latente, o porquê que Deus não restaurou o tabernáculo de Moisés, obra essa que foi feita conforme a palavra de Deus. Por que Deus não restaurou o templo de Salomão? O templo de Salomão foi um dos templos mais lindos. Salomão, depois de Davi, Salomão era filho de Davi, Salomão construindo o templo que o próprio Davi queria fazer para Deus, um novo templo, e não fez porque as suas mãos estavam sujas de sangue.
Salomão fez então o templo mais lindo que talvez nós já vimos na nossa vida. O templo era todo revestido de ouro, tinha 2 colunas gigantescas na frente. Tudo no templo de Salomão era multiplicado. Só para vocês terem uma ideia, onde na tenda de Davi, no tabernáculo de Moisés, existia uma pia de bronze, que era mais ou menos do tamanho desse púlpito aqui, aonde os sacerdotes lavavam as suas mãos. No templo de Salomão foi feito uma piscina. Você pode olhar lá, foi feita uma bacia gigantesca, como se fosse uma piscina, aonde existia, no tabernáculo de Moisés, a mesa dos pães da presença, ou mesa dos pães da preposição, e era uma mesa pequena, uma mesa que tinha 90 centímetros em média. Lá foi colocado várias no templo de Salomão. Por que que Deus, quando olhou para a terra, não desejou restabelecer o templo de Salomão? Isso ficou durante muito tempo guardado na minha cabeça. Deus, eu não entendi, por que que lá fala isso e tal? Por que que Deus não restaurou o templo de Herodes, que logo depois do templo ser construído, ele foi reconstruído, o templo de Herodes, que foi restaurado no templo de Esdras? Por que que não foi reconstruído? O templo de Herodes é exatamente hoje onde nós chamamos de Muro das Lamentações. É uma das paredes que foram reconstruídas. Por que que Deus não se preocupou em fazer isso, em restaurar templos que a olhos humanos foi muito mais bonito do que a tenda de Davi? O que se passava no coração de Deus, sabe? E um dos porquês, a tenda de Davi, que nós vamos falar hoje, foi a queridinha do coração de Jesus. Foi porque o que nós fizemos anteriormente acontecia na presença de Deus. Um dos porquês é porque Davi, naquele tempo, instituiu 24 horas de adoração na presença de Deus, onde os músicos, que eram homens abençoados por Deus, eram homens ungidos, separados para fazer aquilo que Deus queria. Esses homens profetizavam, esses homens adoravam, esses homens intercediam com canções, com palavras. Naquele tempo, os homens já sabiam o que era feito. Naquele tempo, os homens já sabiam como funcionava o coração de Deus. Sabe o mais top, o mais lindo, é que Davi, apesar de fazer isso tudo, Davi ainda era inconformado. Davi era inconformado quando ele saía da sua casa e olhava a tenda, e nessa tenda estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no seu reinado. Ele olhava para a arca e falava assim: como posso eu morar em um palácio de cedro e o meu Deus morar em uma barraca, em uma tenda? Abre aí para mim, fazendo favor, a sua Bíblia em Salmo 132, versículo 3, 4 e 5. Olha o que Davi disse. O coração de Davi era tão obstinado pela presença de Deus, o coração de Davi era tão desejoso para que a presença de Deus se manifestasse de verdade. Olha o que ele disse: certamente que não entrarei na tenda em que eu habito, ou seja, na casa dele, no palácio dele, nem subirei ao meu leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o Todo-Poderoso de Jacó. Olha o coração de Davi. Davi, com esse coração desejoso de ter a presença de Deus sempre ao seu lado, ele chama o profeta Natã e fala: profeta, o meu coração desejou fazer para Deus uma casa, fazer para Deus uma morada.
porque eu não aceito morar em um palácio lindo e, meu Deus, habitar numa cabana, habitar em uma tenda ou habitar em uma barraca. Eu não aceito. Toda vez que eu saio da minha casa e olho para a tenda que eu construí para que a Arca da Aliança fique ali, o meu coração fica constrangido, porque o lugar que eu habito é muito mais lindo, é muito mais poderoso, é muito mais, aos meus olhos, importante do que essa cabana que Deus habita. E sabe, para contrariar todo pensamento, para atrapalhar a nossa mente, em Amós, capítulo 9, versos 11 e 12, olha o que Deus diz. Amós, capítulo 9, verso 11 e 12, abra sua Bíblia aí em casa. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Versículo 12, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Sabe, quando Deus olhou para as construções que Ele mesmo ordenou que fizesse, ou a construção que Ele ordenou, que foi apenas o tabernáculo de Moisés, foi a única construção que Deus ordenou para que fosse feita, o coração dele não desejou ter de volta. E aí, em Atos, capítulo 15, a partir do verso 14, é ratificado essa profecia de Amós que nós acabamos de ler. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 15, versos 14 a 17. Atos 15, 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar um deles, um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que fez todas essas coisas. Uau! Sabe, tornarei a edificar, e Deus aqui mostrando que isso chegaria a nós, sabe, o que Deus quer de volta, não é construção, até mesmo porque nós temos o costume de falar que a casa de Deus, o templo, sabe, isso aqui é um lugar de reunião onde nós estamos aqui, a casa de Deus somos nós, a igreja de Deus é a junção de um corpo espalhado por toda a terra. Nós somos a igreja de Deus, cada um cumprindo aquilo que para que foi chamado. Nós somos o corpo de Cristo, a organização viva. E é por isso que a igreja, as trevas nunca permanecerão sobre a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo sempre foi poderosa e triunfante. Mas o que Deus quer de volta é a devoção, é aquele desejo de estar perto de Deus, o desejo de Deus, de querer Deus mais do que tudo, mais do que ter coisas, mais do que ter um prédio bonito, um lugar confortável. Nós queremos que nas nossas reuniões a manifestação do Senhor seja uma realidade. Sabe, Davi foi um dos principais personagens bíblicos. Davi foi rico, tinha tudo que o seu coração desejava, porém,
ele disse que nada disso atraiu os olhos dele, porque o desejo de Davi era ficar 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, na presença de Deus, na frente daquela tenda, contemplando a presença de Deus e vendo o manifestar dele através daquela tenda, e vivendo uma vida de adoração. Sabe, Davi tinha uma intenção pura. O coração do Davi ultrapassou o tempo que nós vivemos. Sabe, aquilo que nós estamos vivendo hoje, onde nós podemos nos chegar diretamente a Deus, quando Davi era rei, não existia. E Davi ultrapassou a linha do tempo, chegando até aonde nós estamos hoje. Davi foi um homem que sabia como se movimentar no mundo espiritual. Certa vez Davi tinha necessidade de comer. Davi entrou no tabernáculo e comeu os pães da presença e ainda deu para os seus servos. Qualquer outro homem a não ser o sacerdote, que entrasse na tenda e comesse o pão da presença, era morto. Davi ultrapassou esse limite. Davi chegou aonde Jesus Cristo morreu, muitos anos antes. Ultrapassou o tempo Cronos, entrou no tempo Aion, que é o tempo de Deus, aonde relógio não se conta. Pensa comigo, a dispensação da lei aonde ninguém poderia tocar na arca. A arca, a não ser os levitas e filho de Coate, da casa de Coate. A arca era transportada, e quando ela era transportada, existiam 3 coberturas por cima da arca, para que ninguém nem visse. Davi ultrapassa essa linha do tempo, traz a arca da aliança e coloca numa tenda, deixando essa arca exposta. Davi pegou a presença de Deus e deixou exposta para que todo Israel olhasse e falasse: ali manifesta o Deus de Israel. Ah, se isso não enche o seu coração de alegria, de gozo, eu não sei nem o que pode acontecer. Sabe, falar sobre a tenda de Davi é muito complexo, por quê? Em alguns casos, na Bíblia, que fala também tenda de Davi, não se refere à tenda aonde a arca do Senhor estava. Em alguns lugares na Bíblia, é o que a gente chama de socar. Socar era a casa aonde Davi morava, e Ohel era a tenda aonde ficava a presença de Deus, e todos dois ficavam em Jerusalém, em Sião, todos dois ficavam. Então por isso, às vezes a gente tem dificuldade, e Davi naquele tempo, já executava o ofício de sacerdote e de rei, porque ele tinha o reinado, que era na sua casa, na Socar, e ele tinha o sacerdócio, que era executado na tenda, no Ohel. Davi unia, então, o reinado e o sacerdócio, e por isso que Davi é considerado um antitipo de Jesus Cristo, que também hoje é o nosso ofício. Por isso que eu digo que Davi ultrapassou esse tempo. Davi não ficou agarrado lá atrás na antiga aliança. Davi foi um homem que fez tudo conforme o coração de Deus desejava. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 1, versículo 5. 5 e 6, fala exatamente desses dois ofícios que nós devemos viver.
da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez, é Ele que nos faz reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todos sempre, amém. Nós fomos feitos reis e sacerdotes a partir da morte de Jesus Cristo. Davi já oficializava isto. Olha o que diz 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Abra sua Bíblia aí na sua casa. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, o mais importante é o fato de que Davi queria em seu coração que a arca de Deus, a presença de Deus de verdade, voltasse para Jerusalém. No coração de Davi, ele nunca desejou que a arca da aliança a afastasse de Jerusalém. Davi naquele tempo foi o introdutor de um novo tempo. Davi foi o homem que dividiu Israel antes e depois, tanto que na bandeira de Israel hoje nós temos a estrela de Davi. Davi é um dos homens mais respeitados na nação de Israel. Você sabe por quê? Porque foi Davi que ensinou Israel como viver uma intimidade com Deus, através de uma prática de verdade. Foi Davi que, quando estabeleceu a adoração 24/7, lá atrás, ele chamou todos os levitas e falou assim: é assim, assim e assim que funciona. Preste atenção, pais, os nossos filhos nunca lerão uma cartilha que a gente escreve: meu filho, você precisa viver assim, assim, assim. Os nossos filhos serão o nosso reflexo. Guarde isso. Davi ensinou ao povo viver uma vida íntima com Deus. Você sabe por quê? Porque ele a tinha. Davi, antes de ser rei, quando ele cuidava dos animais de seu pai, já era um homem que sentava com a sua harpa, adorava a Deus em espírito e em verdade, e o céu descia, e Davi sentia a presença de Deus, e ele compunha lindos salmos que nós cantamos. Sabe, Davi vivia uma intimidade através da palavra profética. Lembra que na tenda de Davi o povo vivia, o povo adorava a Deus, o povo profetizava, eles já sabiam o poder da palavra, eles entendiam como funcionava, eles oravam, eles intercediam, e foi Davi que mostrou a tudo isso como fazia. Davi foi um rei que viveu uma intimidade com Deus absurda, e foi ele que mostrou ao povo até como se jubilar. Lembre do episódio onde Davi chegou em Jerusalém com a arca da aliança, ou a arca da presença de Deus, e Davi chegou cantando, dançando e louvando e dando glórias a Deus. Davi foi um homem tão absurdo naquele tempo. Ele foi um homem que as pessoas olhavam para ele e assustavam, falavam assim: meu Deus, como um rei tem coragem de fazer isso? Davi foi um homem tão espontâneo, tão extravagante na presença de Deus, em relação a júbilo, em relação a intimidade, que os levitas aprendiam isso na prática. E foi Davi que instituiu alguns grupos de levitas que estariam na presença de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Era um tempo de exaltação ininterrupta. Tudo isso, Davi entendia o que já estava acontecendo no céu. Sabe por quê? Davi
naquele tempo, talvez ele tinha subido ao terceiro céu e tinha tido um insight da realidade do céu. Da realidade do céu. Olha o que diz Apocalipse, versículo 8 até o 10. Apocalipse 5, do 8 ao 10. E havendo tomado o livro, 24 animais e os 24 anciãos prostravam-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso. Quantos anciãos eram? 24. Que são as orações dos santos. Versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Sabe, mesmo ainda que não havia sido revelado o Apocalipse, Davi já entendia como funcionava isso no céu, e ele tentou trazer essa realidade celestial para a terra. Davi, em espírito, já tinha entendido como funcionava, que os 24 anciãos se prostravam diante do Cordeiro. Davi fazia a mesma coisa 24 horas na tenda. Eles se prostravam, eles adoravam, e eles liberavam o incenso. Davi fazia isso 7 dias por semana. E aí você me pergunta, como? Porque lá em Apocalipse, eles faziam diante de Deus. E aqui? Ele fazia diante da Arca da Aliança, que era a presença de Deus. Aí você me pergunta, mas cadê o Cordeiro? Porque no texto de Apocalipse fala do Cordeiro. Cadê o Cordeiro que foi morto? Aí eu te digo, preste atenção nisso. A Arca da Aliança, ela era um caixote feito de ouro, que tinha um outro caixote feito de madeira dentro, que tinha um outro caixote de ouro que tapava, e que tinha feito uma borda em volta. A Bíblia diz, a madeira é um apontamento para a vida humana de Jesus. Só que Jesus estava escondido na arca de ouro, assim como Jesus Cristo, que havia sido morto. A Bíblia diz que Jesus Cristo, o Cordeiro, já estava morto desde a fundação do mundo. Davi já apresentava uma verdadeira adoração, manifestando isso na presença de Deus e na presença do Cordeiro, que já estava tipificado no pedaço de madeira que existia dentro da Arca da Aliança. Nesse tempo, foi ordenado 14 grupos de música para acompanhar esses cantores. Revezavam 24 horas a adoração profética. Cada grupo de cantores tinham 12 cantores, e todos esses homens viviam uma vida livre de qualquer condenação e culpa. Eram homens consagrados a Deus, eram homens que viviam uma realidade na terra fora do normal, eram homens que ninguém apontava o dedo de culpável, porque eles eram homens santos. Todos esses homens refletiam e manifestavam a face de Deus para o povo de Israel. Por quê que eles manifestavam a face de Deus para o povo de Israel? E eu vou te provar. Em Salmo 115 e 132, se não me falha a memória, diz que tornam-se assim todos os que adoram. Toda vez que nós adoramos a Deus, que nós adoramos ao nome de Jesus, nós nos parecemos mais e mais e mais com Ele. Quando os sacerdotes, os levitas, oravam, cantavam, salmodiavam, profetizavam na presença de Deus,
quando eles se voltavam para o povo de Israel não via mais um levita, não via mais um sacerdote, mas via a face de Deus. Uau, aleluia! Eles manifestavam a bondade de Deus, levando o povo a ter uma vida de adoração a Ele. Sabe, os levitas se manifestavam na presença de Deus de maneira tão contundente que quando eles voltavam, eles manifestavam tudo isso diante do povo, e o povo via tudo isso. E é por esse e outros motivos que o coração de Deus tem a intenção de restaurar o tabernáculo de Davi, ou a tenda de Davi. A tenda de Davi era um lugar onde não havia legalismo. Sabe, na presença de Deus, Davi ultrapassando o limite do seu tempo. Davi vivia uma adoração em espírito e em verdade. Davi manifestava como ninguém podia manifestar. Não havia mentalidade farisaica. O que é uma mentalidade farisaica? É uma mentalidade legalista. É uma mentalidade que olha e acaba reprovando tudo, porque diz assim, assim. Cara, quando nós estamos na presença do nosso Pai, não existe legalidade nem legalismo. Sabe, eu tenho 40 anos, eu sento no colo do meu pai. Sabe, Israel naquele tempo já experimentava um novo tempo que nós hoje estamos vivendo, há muitos anos atrás. Na presença de Deus, não havia lugar para pecado. O povo estava vivendo uma plenitude da intimidade com Deus. Sabe, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Naquele tempo em que a presença de Deus, através da Arca da Aliança, ficou em Israel estabelecido ali, em Jerusalém estabelecido, Davi venceu todas as guerras. O povo de Israel experimentou algo absurdo. O tabernáculo de Deus foi plantado em Jerusalém, ou implantado em Jerusalém, removendo todo padrão religioso. Israel, por entender isso, Israel viveu algo absurdo. Lembra de Obed-edom, aonde a arca ficou na sala dele durante 3 meses? A Bíblia diz que tudo de Obed-edom foi abençoado, porque Obed-edom entendia que a presença de Deus era importante. Ele deu valor à presença de Deus. E assim o povo de Israel, quando via a Arca da Aliança, eles davam valor para a Arca da Aliança. Isso fez com que o povo crescesse, com que o povo fosse abençoado por Deus. E nesse tempo, o tabernáculo, que é o antigo tabernáculo de Moisés, continuava em Gibeão, com os seus rituais, com os seus sacrifícios, com tudo aquilo. E Davi introduziu em Jerusalém um padrão de adoração celestial, um padrão eterno de adoração, aonde ele sabia que tudo que acontecia no céu era uma realidade na frente da sua casa. O tabernáculo e a sua função foram totalmente proféticos. Era um modelo de vida no qual Deus dava as ordens, governava e ministrava continuamente sobre a vida de Davi como rei e sobre o povo de Israel, porque tudo Davi perguntava para Deus aonde ele podia se movimentar. Sabe, o reino de Deus foi estabelecido ali, através de Davi, por meio de uma adoração contínua, por meio de uma devoção intensa a Deus. O tabernáculo de Davi foi planejado, porque ele é um vislumbre no Velho Testamento daquilo que nós vivemos hoje, um vislumbre da graça. Nós já falamos isso várias vezes, que o que Davi viveu é exatamente o que nós estamos vivendo hoje, só que antigamente não podia viver. Davi, ultrapassando esse limite, ele mostrou isso para o povo de Israel.
Tudo que nós vivemos hoje, inclusive o nosso culto, a maneira de adorar a Deus, a liturgia do culto nosso, é chamado de culto davídico, porque antes de Davi não existia esse tipo de culto. A maneira que Israel cultuava a Deus era uma outra maneira. Foi Davi que instituiu o culto com adoração, com palavras proféticas, com uma ministração da palavra, com danças. Tudo isso foi instituído por Davi. Hoje nós estamos vivendo tudo isso que foi profetizado. Hoje nós temos entrado em um destino profético. Destino profético definido por Deus, aonde nós adoramos, aonde nós louvamos a Deus continuamente. E Davi entendia que era necessário que a adoração de verdade acontecesse para que não existisse um sacrifício na frente da arca da presença. Ali existia um sacrifício de louvor, ali existia um sacrifício do corpo em adoração a Deus. E ele disse por anos: não mais Siló, nem Sião, louvor e adoração contínua. Essas eram as palavras de Davi para o povo de Israel. Era uma vida, o povo de Israel vivia uma vida que foi falado por Jesus lá na frente em João 4:23, que Jesus disse: mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que os pais procuram. Deus já tinha achado lá atrás também, porque eles viviam uma vida de intensidade. Sabe, a igreja está vivendo, está voltando a um padrão eterno de modelos espirituais, apostólicos, proféticos. Nós estamos voltando à essência de como viver uma integridade em Deus e com Deus. Nós estamos vivendo isso. Olha o que diz Atos 13:22. Abra sua Bíblia em Atos 13:22. E quando esse foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse, isso Deus dando testemunho: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Davi foi um dos poucos homens que cumpriu todo o propósito. Eu creio que na Bíblia, isso é algo que existe dentro do meu coração. Davi e Jesus foram os dois únicos homens que cumpriu totalmente o propósito de Deus. Olha o que Davi disse no Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Davi expôs o seu coração: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Davi, o seu coração ansiava em estar na presença de Deus, em viver com Deus. O coração dele era ansioso em sentir tudo aquilo que Deus tinha para mostrar para ele. Esse era o coração de Davi. Esse era o coração de Davi. Sabe, o tabernáculo e seus utensílios ficaram em Jerusalém. E como eu disse anteriormente, na minha cabeça, por que Deus não quis o tabernáculo de Moisés? Sabe, Deus não está preocupado em trazer de volta o tabernáculo de Moisés. Tabernáculo esse que tinha as suas cortinas lindas com anjos bordados. Tabernáculo esse que existia um altar de bronze que sacrificou ali milhares de animais. Deus não estava preocupado com nada disso. Você sabe onde os olhos de Deus sempre estavam fixos? Na tenda de Davi, aonde a manifestação dele era direto.
bacia de bronze. Que bacia de bronze? O coração de Deus não estava preocupado com isso. A bacia de bronze era o lugar onde o sacerdote, quando ia lavar as suas mãos, o seu rosto, ele se via na bacia de bronze. Nesse tempo, Deus quer que nós vejamos a face de Jesus. Era o lugar onde os sacerdotes lavavam os seus pés e as suas mãos. Sabe, a preocupação de Deus não é com aquilo. A preocupação de Deus é com a tenda de Davi. Ele quer restaurar esse novo tempo. Deus não queria trazer de volta a mesa dos pães da presença, que tinham o alimento, o pão, que significa a palavra de Deus. Não queria trazer o vinho que estava na mesa, que significa a nossa alegria. Não preocupou em trazer de volta a unção, que era tipificado pelo azeite que tinha na mesa. Nada disso. Deus sempre olhou e quis trazer de volta a tenda de Davi, onde Deus se manifestava face a face com o povo de Israel. Deus não quer trazer de volta o candelabro esse que tinham 7 chamas, que significa os 7 Espíritos de Deus, que iluminava o santo lugar, porque o santo lugar era um lugar tapado. Mas Deus estava preocupado em trazer de volta a simplicidade da tenda de Davi. Deus não estava preocupado em trazer de volta o tabernáculo que tinha um altar de incenso. Sabe por quê? O que sobe hoje com incenso agradável é a nossa adoração, é aquilo que nós manifestamos. Sabe, Deus está querendo trazer de volta o tabernáculo de Davi, aonde era manifestado naquele tempo palavras proféticas, sons proféticos que tocavam os céus, palavras proféticas que tocavam os céus, cânticos que traziam a realidade celestial para a terra. Naquele tempo, eles já viviam isso, uma realidade celestial na terra. E o tabernáculo de Davi, ou a tenda de Davi, foi uma plataforma para Israel entender e ver o mover de Deus. Sabe, o que Deus mais quer trazer de volta é a presença dEle. Você pode abrir de novo a sua Bíblia em Atos 15, versículo 15. Atos 15, 15. Aqui está o desejo do coração de Deus. Atos 15, versículo 15. Achou aí? E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens, nós, busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor dos exércitos que faz essas coisas. Sabe, o desejo de Deus é que o tabernáculo de Davi seja reedificado, e nós cremos piamente que nesse tempo está sendo reedificado o tabernáculo de Davi no nosso meio, porque é hoje que a igreja de Deus está entendendo que nós precisamos viver um tempo profético, que nós precisamos ser uma palavra que traz uma realidade celestial para a terra, que nós precisamos trazer uma adoração, viver uma vida de adoração, nem trazer, não. Nós temos tanto quantos irmãos que sejam, eu vim assistir o culto. Irmão, você não veio assistir o culto, você veio cultuar a Deus, porque aqui é uma realidade celestial, uma realidade, aonde existe uma realidade celestial, aonde o Pai está, os olhos são voltados para Ele, não para uma plataforma, porque o altar precisa ser reedificado. Em nossas casas nós precisamos reedificar um altar de adoração, para que nós consigamos manifestar o que nós vivemos na nossa casa, na igreja. Essa é uma realidade que precisa nascer de novo dentro dos nossos lares. A igreja de Deus no Brasil e no mundo está vivendo um tempo maravilhoso em Deus.
aonde nos nossos cultos, mulheres e homens dançam e manifestam a presença de Deus. Mulheres e homens de Deus, consagrados, servos que manifestam a presença dEle, ministram com instrumentos, ministram com a sua voz e liberam palavras, cânticos a Deus, manifestando o que existe no céu, na terra. Depois disso, reedificarei o tabernáculo de Davi. Que essa palavra venha encontrar um lugar no teu coração. Que essa palavra venha te tirar do lugar de onde você está e fazer você entender que Deus, a presença dEle, a manifestação dEle é melhor do que qualquer coisa nesse mundo. Essa foi a visão do tabernáculo de Davi, ou da tenda de Davi. Entender que palácio não é mais importante do que a presença. Entender que ouro, prata não é mais importante do que a presença. Davi mostrou isso para o povo de Israel. Por isso que o povo hoje, eles não abrem mão da presença de Deus. Eles abrem mão de qualquer coisa, mas da presença de Deus nunca. Que essa palavra venha encontrar um lugar em seu coração. Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar por você nessa noite. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer por essa palavra ministrada ao nosso coração. Eu te louvo, Deus, eu te agradeço por essa palavra que impactou a minha vida, essa palavra que me tirou de um lugar de comodismo, aonde eu vivia a minha vida e não preocupava com a tua presença, e não dava valor à tua presença. Ó Deus, que esse mesmo impacto que trouxe essa palavra na minha vida é o desejo que nós temos, ó Deus, que cada irmão na sua casa está recebendo agora, em nome de Jesus. Nós liberamos, ó Deus, uma unção sobrenatural sobre essas casas. Essas casas, ó Deus, não mais preocuparão nem com pandemia, nem com vírus, preocuparão com a sua presença, porque a sua presença é tudo que nós precisamos. Em nome de Jesus, amém. Você pode dar um amém aí na sua casa? Aleluia. Deus abençoe. No domingo, às 6h30 ou 18h30, estaremos de volta com a nossa ministração, o nosso tempo de liberar algo sobre a sua família, sobre a sua casa, tá bom? Fique ligado nas nossas redes sociais, Igreja Elo no Facebook, Igreja Elo no YouTube e Igreja Elo no Instagram. Nós estamos sempre postando aquilo que nós estamos fazendo para que o seu lar, a sua casa seja edificado e alcançado pelo favor de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.